Muito bem-vindos. Agora eu vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa palestrante, nossa querida palestrante, doutora Lara Macedo Bonfim. Tá? Professora doutora Lara Macedo Bonfim. Ela é médica veterinária, doutorada na área de produção, mestre e especialista em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. Professora doutora Lara Macedo Bonfim, médica veterinária formada pela UFMG no ano de 2000. Ela é especialista e mestre em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal pela UFMG em 2001. Doutora em zootecnia na área de produção animal pela UFMG também em 2008. Professora das disciplinas de tecnologia de carnes e derivados e inspeção de carnes e derivados do curso de medicina veterinária da PUC, Minas Gerais, de 2002 a 2015. Professora e coordenadora de cursos de pós-graduação Lato Sensu em tecnologia de carnes e derivados e higiene e tecnologia de produtos de origem animal da PUC, Minas Gerais e IFOP Educacional, ministrando diversas disciplinas relacionadas ao mercado, sistema de produção de carne e tecnologia e inspeção do abate de bovinos e suínos. Atua há 19 anos em frigoríficos, tendo exercido atividades como responsável técnica e do controle de qualidade em frigoríficos na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente presta consultorias técnicas em indústrias frigoríficas de abate e processamento de carne bovina, suína, ovina e de pescado, em Minas Gerais, na Bahia e em outros estados também. E realiza treinamento in company e curso de capacitação técnica. Atua como palestrante, ministrando palestras e cursos em eventos técnicos relacionados à cadeia produtiva da carne em todo o Brasil. Então, seja muito bem-vindo, doutora. Tá bom? Se eu esqueci de alguma coisa, você pode me corrigir. Não, Gisele. Tá ótimo. Gente, olha, muito boa noite para vocês. Estou super feliz de estar aqui essa noite com vocês, viu? Agradeço demais o convite. Estou super feliz. Estava lendo aqui as mensagens do chat. Tem gente desse Brasil todo. Muito bacana. Gente de Rio Verde, Fiscal, pessoal que às vezes que me segue no Instagram, todo mundo aí dando oi. Então, assim, muito bacana estar aqui com vocês. Queria agradecer mais uma vez o convite. E, assim, amo, né? Amo. Por mim, a gente fica aqui a noite inteira falando de carne, de inspeção, de frigorífico, porque amo muito tudo isso, viu? Queria agradecer vocês e parabenizá-los pelo evento, parabenizar todos os alunos, os professores envolvidos em organizar esse evento. Eu achei muito bacana essa iniciativa de vocês e, assim, super organizado, né? Agradecer aos professores. Nossa, vocês estão mil, viu? Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigado. Bom, então, vamos lá. Vou colocar aqui minha apresentação. Vocês me deem um feedback, se está aparecendo aí bonitinho para vocês. Eu pedi para compartilhar. Sim, aqui para mim apareceu que já está compartilhado. Isso. Eu vou colocar no modo tela cheia, Josélio. E aí, se tiver alguma coisa, gente, vocês me avisem, porque no modo tela cheia eu não consigo ler o chat, né? Mas aí só é vocês me falarem se vocês estão vendo certinho, tá bom? Tá joia, tá bom, doutor. Gente, então vamos lá. Eu coloquei essa foto, achei aí a foto do campus, né? O campus 5 Itaperuna, achei lindo o campus de vocês. Essa foto é para iniciar a nossa palestra e falar que eu espero em breve estarmos juntos para um evento presencial. Nós estamos fazendo esse evento online, tem as facilidades, mas a gente não tem aquele calor humano, né? E eu espero que quando nós voltarmos ao normal, eu esteja aí com vocês em alguma oportunidade, tá bom? Então, gostaria de agradecer o convite que eu recebi de vocês, parabenizá-los pelo evento, né? Vamos iniciar a nossa palestra, inspeção de carnes e a segurança dos alimentos. Gostaria de agradecer ao grupo de estudos em saúde única do curso de medicina veterinária da UNIG, né, Universidade de Iguaçu, em Itaperuna, Rio de Janeiro.
e falar que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O José ele já me apresentou, então eu não vou falar a meu respeito, assim, só queria complementar que, além da minha formação acadêmica, desde que eu me formei no ano de 2000, então eu já estou praticamente, já teve a festa, gente, no início do ano, antes da pandemia, de comemoração dos 20 anos de formado, sabe? Então, já são quase 20 anos de frigorífico, e assim, nada mudou no sentido de gostar, de amar o que eu faço. Eu estou aqui, né? Vocês viram que eu cheguei em cima da hora, eu estava saindo do frigorífico, eu tô, sabe, dei uma ajeitadinha, assim, passei um batom, mas a marca da touca ainda tá aqui, do capacete, e assim, a gente ama muito o que faz, e desde que eu me formei, eu trabalho na indústria frigorífica, então já são 20 anos, praticamente, de frigorífico, além da formação acadêmica. Aqui estão as minhas redes sociais, eu sempre gosto de mostrar, quem quiser pode ficar à vontade, pode tirar foto da palestra, pode marcar, pode postar, pode mandar pergunta depois, mandar dúvida, né? Assim, eu estou sempre postando coisas da indústria frigorífica, do meu dia a dia, da correria que é o frigorífico, né? Assim, e mostrar um pouco da nossa realidade, porque às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida do que é o frigorífico, e eu estou tentando mostrar, eu até coloquei a hashtag frigorífico sem filtro, para todo mundo conseguir realmente ver como que as coisas acontecem lá, no padrão de higiene, no padrão de qualidade, com a inspeção acontecendo, e para as pessoas conhecerem um pouco do nosso mundo, da nossa realidade. Mas vamos lá para a nossa palestra, entendendo a inspeção nos frigoríficos brasileiros. A gente vai falar um pouco de como é a atuação da inspeção, né, tanto na esfera municipal, estadual, federal, e contar um pouco da história da inspeção aqui no Brasil. A inspeção no Brasil, ela quase que começou junto com a história do Brasil, né, o Ministério da Agricultura já tem 160 anos, então faz parte da indústria da carne, faz parte da história brasileira, o Brasil que é um dos maiores players do agronegócio mundial, e o maior exportador de carne bovina do mundo, o maior exportador de carne de aves do mundo, o quarto maior exportador de carne suína do mundo, e nós não conseguiríamos estar onde nós estamos hoje, como referência mundial na produção de carne de qualidade, do ponto de vista sanitário, porque a sanidade da carne brasileira ela é reconhecida internacionalmente, se nós não tivéssemos uma inspeção eficaz, se nós não tivéssemos uma inspeção eficiente. Então, a ideia nessa palestra é apresentar para vocês como que essa inspeção é realizada, como é o dia a dia da inspeção nos frigoríficos brasileiros, tá? Gente, primeiramente, o que é inspeção? Muitas vezes o pessoal começa a falar assim, eu estou fazendo veterinária e eu quero trabalhar na inspeção. Eu quero trabalhar na inspeção, mas olha só, para você trabalhar na inspeção, você precisa estar vinculado a um órgão público, porque a inspeção ela é privativa do município, do estado, ou da inspeção federal, né, no caso, o Ministério da Agricultura. Então, se você quiser trabalhar diretamente com a inspeção, ser um inspetor, um auditor fiscal federal agropecuário, como a gente viu que tem aí, né, assistindo a nossa palestra, você precisa fazer o concurso do Ministério da Agricultura, você precisa estar vinculado, enfim. Agora, Lara, eu nunca fui da inspeção, eu não sou da inspeção, mas eu sempre trabalhei indiretamente com a inspeção. Indiretamente de que forma? Ajudando os frigoríficos, ajudando as empresas a se adequarem à legislação, né? É como se eu antecipasse o trabalho do fiscal na medida em que eu ajudo essa empresa a se ajustar àquilo que a inspeção precisa. Então, a inspeção, eu coloquei o artigo 5º do regulamento, a inspeção ela é obrigatória, não é possível uma empresa, perante a legislação brasileira, comercializar carnes, produtos de origem animal como um todo, né, especialmente na nossa palestra a gente vai abordar as carnes, não é possível uma empresa comercializar carne caso ela não esteja submetida à inspeção, tá? E onde está escrito isso, Lara? Lá no artigo 5º do regulamento, que todos os animais sujeitos ao abate, a carne e seus derivados, pescado, ovos, leite, mel, todos os produtos comestíveis têm que ser submetidos à inspeção.
E a inspeção no Brasil, ela começou assim há muito tempo atrás, né? Ela quase começou junto com a história da indústria frigorífica. Então, aqui eu vou contar um pouquinho de como que essa inspeção começou no Brasil. Antigamente, bem nos primórdios mesmo, quando a gente era, na época do Brasil, colônia ainda, no final do Império, nós tínhamos os chamados postos de abate ou matadouros municipais, que eram estruturas muito rudimentares, né, bem como a gente está vendo aí nessas gravuras e nessa foto. Essas estruturas, elas produziam basicamente a carne verde, né, chamada de carne quente, que era a forma de comercializar o produto na época, o sebo e o couro. Então, a gente não conhecia os processos de obtenção, de preparo, os processos tecnológicos de obtenção dos outros subprodutos, né, que a gente chama de subprodutos, mas os outros produtos oriundos do abate. E, como nessa época não tinha muita tecnologia, não tinha frio, não tinha... Então, antigamente o que tinha era isso, e a tecnologia existente na época era o sal e o sol, né? E aí, um segmento que se desenvolveu muito no Brasil foram as charqueadas, principalmente na região sul, na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quem já viajou para o sul aí, já deve ter visitado essa região, e é uma região que, inclusive, tem o Museu do Charque, né? Nós tínhamos muitas charqueadas aí, charqueada São João, Santa Rita, que são de 1880, 1890, essas charqueadas. E essas charqueadas, a partir do Rio Grande do Sul, elas se estenderam para outros estados, mas principalmente para o Nordeste. Então, os animais eram abatidos dessa forma. Na literatura, a gente vê trabalhos relatando que os animais eram abatidos, na verdade, eles eram, assim, se a gente for falar hoje, eles eram apedrejados, né? Eles eram encurralados em alguns barrancos, em algumas regiões, assim, que era possível limitar a movimentação desses animais, e os trabalhos falam que os escravos se atiravam sobre esses animais com pedras. Então, assim, era um abate extremamente rudimentar, e depois da batida, esse animal era sangrado, era esquartejado, e a carne era destinada a consumo, basicamente a carne, o sebo e o couro. Então, a legislação e a inspeção de carnes, ela evoluiu muito, 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 praticamente junto com a história da carne. A primeira legislação, né, os primeiros relatos aí de órgãos fiscalizadores, o esboço, vamos dizer assim, da inspeção oficialmente no Brasil se iniciou em 1909, com a criação da Diretoria de Indústria Animal, que posteriormente evoluiu para a criação do serviço de veterinária e regulamentação do serviço de veterinária, sendo exigida a inspeção sanitária de matadouros, de entrepostos frigoríficos e estabelecimentos de laticínios, que era a nomenclatura que existia na época. Nessas fotos aí, né, são fotos assim bem antigas, a gente está vendo os varais de charque. Então, aqui a gente está vendo o carro, a charrete, né, a carroça, o boi e os varais de charque, nessas charqueadas antigas. Então, a carne, os animais eram abatidos, o único recurso que existia era o sal, essas carnes eram salgadas, manteadas e deixadas aí nos varais de charque. E os frigoríficos eram essas estruturas aí que vocês estão vendo. Nessa época, os frigoríficos eram esses. Então, eram estruturas extremamente simples, era praticamente uma sala, um curralzinho melhorado, que os animais eram abatidos. E toda essa galera que está aí nessa foto, né, o pessoal aí está assistindo o processo de abate. Então, eram estruturas muito simples, e esse serviço de inspeção de fábricas de produtos de origem animal, que foi o precursor do CIF, ele surgiu após o início das exportações de carne brasileiras, que começou a acontecer em 1914 e depois em 1915. Então, as pessoas não gostam muito, sabe? O pessoal de outras áreas, gente, eles têm ciúme. Quando eu falo, meus alunos da inspeção de carne falam, olha, gente, toda essa legislação surgiu por causa da carne, viu? Da carne. O regulamento, metade dele é a carne. Mas por que eu brinco nesse sentido? Porque o primeiro mesmo, que é esse aqui, ó, que eu coloquei uma imagenzinha dele, de 1915, ele surgiu porque quando foi início, né, 1914 a 1918, foi a Primeira Guerra Mundial,
E os países que estavam em guerra precisavam de carne. E os países da América do Sul, Brasil, juntamente com Paraguai, Uruguai e Argentina, começaram a exportar carne. Mas nós não tínhamos uma legislação, nós não tínhamos parâmetros legais que estabelecessem critérios higiênicos sanitários para essa carne. E então os europeus pediram que a gente tivesse algo para regulamentar essa exportação. E daí, então, começaram a surgir as primeiras legislações de carne. Então, os primeiros frigoríficos do Brasil, eles são frigoríficos mesmo, eles são da década de 1910, né? O primeiro matadouro frigorífico que foi construído foi a Companhia Frigorífica Pastoril, construída no município de Barretos, em São Paulo, em 1913, e a primeira exportação foi em 1914 para a Inglaterra e, posteriormente, em 1915. E a partir daí, a partir desse primeiro regulamento, surgiu um segundo regulamento, que é esse que está na foto aí, né? 1921, o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, olha só, com um total de 237 artigos, sendo 18 artigos relacionados à inspeção. E aí, então, com a Primeira Guerra Mundial, houve essa necessidade de abastecimento de carro e vieram para o Brasil os chamados frigoríficos anglo-americanos, que se instalaram aqui, principalmente na região de São Paulo, Barretos, Andradina, e eles trouxeram algo que era novo para a gente, que era o conceito de aproveitamento total do boi, ou seja, a gente não conhecia, a gente não sabia preparar o boi, né? Nós fazíamos o abate basicamente para aproveitar carne, couro e sebo. E quando esses frigoríficos vieram, eles trouxeram a mão de obra com eles, e essa mão de obra, então, é que trouxe esses conceitos, essas formas de aproveitamento. E junto com isso, eles passaram a fazer algumas exigências com relação ao padrão dos animais, estabelecer padrões de peso, de idade, e esses animais, então, passaram a ser mantidos nos pastos melhores, nas chamadas invernadas. Aí a gente está vendo um carro de entrega do frigorífico Anglo, gente, o frigorífico Anglo, que se estabeleceu em Barretos em 1930, tá? Em 1913, depois 14, 15, até ter a Companhia Pastoril. Então, em 1915, nós tivemos esse primeiro regulamento, e olha como era a estrutura, né? O abate, a comercialização de carnes. Outra coisa importante é que, inicialmente, os serviços de inspeção realizados nessas plantas, vamos chamar assim, brasileiras, eles eram realizados por médicos veterinários estrangeiros e também por médicos com uma formação em microbiologia. Por que isso? Porque nós não tínhamos veterinários no Brasil nessa época. A primeira turma formada de veterinária formou no Rio de Janeiro em 1917. Então, até meados de 1921, a inspeção era dominada por médicos. Essa foto aí, gente, eu acho ela super legal, né? Quando a gente para ver como que a inspeção evoluiu. Então, olha só, é uma das fábricas de processamento no sul do Brasil, de processamento de presunto, e a gente vê uma mão de obra feminina, né? Com vestido, com sandália, essa touquinha aí totalmente, né? Toda trabalhada na não conformidade, e isso era o padrão, era a referência na época. Então, em 1928, em 1934, as coisas foram evoluindo, então, teve a criação das instruções para regerem a inspeção sanitária federal de frigoríficos, fábricas e entrepostos de carnes e derivados. Aí nós estamos vendo também, nessa época ainda tinha uma grande predominância das charqueadas, do uso do sal, essa charqueada com o uso de varais, e nas imagens da direita, duas imagens pequenas, nós já estamos vendo o charque convencional, né, usando a salga seca, empilhando, fazendo essas pilhas. Quando foi em 1934, já havia o domínio absoluto do médico veterinário em suas áreas de competência. Esse é um jornal de época, mostrando a reportagem, um acontecimento na vida da cidade, é o Jornal de Barretos, a inauguração do frigorífico Anglo. Então, era algo assim, para ser relatado, olha, frigorífico Anglo de Barretos, em 1930. É uma imagem que, assim, a gente vê que não tem resolução, né, mas mostram as instalações do frigorífico. Quem curte aí as modas, né, eu gosto daqueles modão, Tião Carreiro e Pardinho, quando a gente ouve essas
músicas que eles relatam levando a boiada de uma região para outra é dessa região, de Mato Grosso para São Paulo, Minas Gerais, o Triângulo, e esses animais eram abatidos nesses frigoríficos. Então veio a Segunda Guerra Mundial, né, meados aí de 1938 a 45, novamente houve um aumento da demanda para exportação, e com isso, também nessa época, havia o desenvolvimento de novos setores de enlatados, e o Brasil, juntamente com os hermanos, Argentina, Paraguai, Uruguai, nós também exportamos grandes volumes de carne para a Europa. E aí começou a acontecer um problema, que o nosso abate aumentou muito, e o nosso rebanho chegou a ser desfalcado. Isso que levou ao governo federal a intervir nas exportações de carne brasileiras, porque já estava havendo uma escassez no mercado interno, e levou o governo federal também a intervir no abate de fêmeas, porque o rebanho brasileiro estava diminuindo. Então, até que o nosso rebanho se recuperasse, o abate de fêmeas ele ficou proibido durante um tempo. Aí a gente está vendo algumas imagens mostrando a carne enlatada, né? Porque a carne enlatada foi uma quebra de paradigmas para a época também. Ó. Na falta de carne, faça suas sopas com extrato de carne Armour, da Swift Armour. Então, assim, essas fábricas, elas existem até hoje, são grandes marcas de carne, e na época as pessoas não conheciam essa tecnologia, tá? Todas essas fotos, aqui a gente está vendo um abate de ovinos, são carcaças ovinas, e olha só, as pessoas descalças realizando o abate, dá para a gente ver aí que é uma sala assim grandona, e logo aqui à esquerda, ó, não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse aí que eu estou mostrando, deixa eu ver se eu coloco uma pontinha aqui, ó, vou pôr a seta. Esse era o médico, tá? Era ele que fazia a inspeção. E aqui tem um outro também que está com uma vestimenta, com calça, com jaleco e tudo mais. Era essa a estrutura que existia na época para a realização do abate, e as charqueadas, como eu disse, né? Charqueadas que usavam a estrutura convencional com os varais de charque. E esses matadouros municipais, a gente vai ver aqui fotos do matadouro municipal de São Paulo, na década de 30, e são fotos muito legais. Bom, aí as coisas foram evoluindo, surgiu a primeira lei, né, a lei mãe ou lei básica da inspeção, todo mundo que é da área de inspeção conhece essa legislação, né, chamada de lei mãe ou lei básica, porque ela estabeleceu a obrigatoriedade da inspeção industrial e sanitária de todos os produtos de origem animal. Veio a Lei 5.517, que dispôs sobre o exercício da profissão de médico veterinário e atribuiu a inspeção em caráter privativo ao médico veterinário. Então, a inspeção é uma atividade privativa do médico veterinário. E quando a gente pensa, nessa época, o Brasil ele passou por um momento complicado, porque muitos frigoríficos, como tinha a inspeção, a Lei 1.283, gente, ela criou as esferas de inspeção, a inspeção municipal, a inspeção estadual e a inspeção federal. E aí, o que aconteceu? Os frigoríficos que tinham inspeção federal, realizada pelo Ministério da Agricultura, eles efetivamente tinham a inspeção. E os municipais e estaduais, eles eram, muitas vezes, os interesses sociais, políticos e econômicos, eles prevaleciam. Então, os animais, de fato, acabavam não sendo inspecionados. Quer dizer, eles eram inspecionados, se tivesse alguma lesão, alguma coisa, o fiscal, né, como ele tinha um interesse econômico, ele era amigo do dono do frigorífico, ele deixava aquilo passar. E aí, em 1971, houve a Lei 5.760, que foi a chamada Lei da Federalização. Essa lei fez uma verdadeira revolução nas plantas brasileiras, porque ela cassou o direito dos estados e municípios de realizar a inspeção, chamada de federalização, porque todos os frigoríficos do Brasil passaram a ter inspeção federal, tá? E isso só foi devolvido novamente aos estados e municípios no ano de 1989, com a Lei 7.889, que voltou àquela estrutura original da Lei 1.283. Então, assim, Lara, inspeção é muita lei. Gente, inspeção é lei, né? Essa história a gente precisa conhecer bem para quem quer atuar na indústria frigorífica. Então, essa Lei 7.889, ela volta àquele estado de inspeção municipal, inspeção estadual e inspeção federal que a gente tem. E por que a gente tem que ter inspeção?
o objetivo da inspeção é a saúde pública. Então, a inspeção de carnes, de produtos de origem animal, ela existe para preservar a saúde humana. Ela tem só esse objetivo, Lara? Não, a inspeção, ela consegue receber todas as informações dos animais que estão sendo abatidos, ela consegue coletar dados de natureza econômica ou técnica. Então, quando a ABIEC lança aquele relatório dela anual, aquele BIF Report, que ela fala quantos milhões de animais foram abatidos no Brasil, qual o rendimento médio de carcaça desses animais, qual é a idade média desses animais, vocês acham que esses dados vieram de onde? Esses dados vieram dos frigoríficos com inspeção, que repassam ao Ministério da Agricultura, tá? Então, o registro, a divulgação dos dados de rebanhos e os elementos orientadores para o Serviço de Defesa Sanitária Animal. Então, o Ministério da Agricultura, ele tem o setor de defesa sanitária, existe o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Esse programa está funcionando? Tá, mas e aí, se ele está funcionando plenamente, a minha ocorrência de brucelose, de tuberculose no frigorífico tem que diminuir. E o frigorífico, ele é o fim da linha, ele é o fim do sistema de produção, ele é o final da cadeia produtiva. Por quê? Porque esse animal vai ser abatido. Então, tudo que acontece ali, a inspeção, ela se baseia na análise, no exame macroscópico. Não tem como o inspetor inventar uma cisticercose, uma tuberculose, uma lesão. E aí, esse dado vai ser registrado e nós vamos saber nas regiões brasileiras onde tem o maior índice, seja de cisticercose, de tuberculose, de brucelose, enfim. Então, a inspeção, ela tem um objetivo maior de proteger a saúde humana, a saúde pública, mas ela tem outros objetivos também que nós listamos aí. Bom, então ela é dividida em 3 esferas de inspeção: a inspeção municipal, que, como o próprio nome fala, ela está restrita ao município. Então, aquele estabelecimento, ele abate, ele pode comercializar carne ou industrializar carne, seus derivados, né, e seus produtos cárneos apenas dentro do município, se o estabelecimento tem esse selo municipal, né? O estadual, ele pode comercializar dentro do estado, então os animais vão ser abatidos e comercializados, ou a carne, os derivados vão ser fabricados e comercializados dentro do próprio estado. E tem a inspeção federal, que fiscaliza os estabelecimentos que fazem comércio interestadual e internacional, tá? Caso o frigorífico tenha interesse em ser exportador, ele precisa, dependendo de qual mercado para qual ele vai exportar, ele precisa de habilitações específicas. Então, essa habilitação específica, ela vai ser concedida pelo mercado ou pelo bloco para onde aquele frigorífico deseja exportar. Teoricamente, né, com o regulamento, logo após o decreto 9.013 de 2017, o próprio Ministério da Agricultura já colocou todos os frigoríficos com CIF em condições de exportarem, né, são considerados aptos para exportação para aqueles mercados que não tenham exigências específicas, ou seja, que as exigências sejam semelhantes às exigências que nós temos no Brasil. Só quem pode exportar quem tem CIF, Lara? Só quem pode exportar é quem tem CIF. E dependendo para qual mercado ele vai exportar, ele também precisa ter uma habilitação especial, tá? Além dessas 3 esferas, né, não que seja uma esfera à parte, mas o frigorífico ele pode ter CISB, que é uma equivalência de inspeção. No Brasil, nós temos estados e temos municípios que estão habilitados no CISB. O que significa isso? Eu posso ter um frigorífico registrado no órgão estadual, mas com CISB. Então, isso vai me permitir vender carne em outros estados também, tá? Então, passado esse período inicial, as décadas de 40 e 50 foram de muito progresso para a indústria frigorífica, principalmente de Minas Gerais, que era o estado que na época tinha o maior rebanho, e aí foram inaugurados vários frigoríficos, né, o São João, o frigorífico Ômega, o Mata Boi em Araguari, 1950 é o Mata Boi, e em 1954 o Frimisa, que era de propriedade do governo de Minas Gerais. Aqui, gente, só para mostrar a evolução da inspeção, esse era o último, né, o de 2007, então aqui, ó, de 1915, 1921, 1952, o de 52 com as suas atualizações, e a versão que nós temos hoje, que é o decreto 9.013 de 2017, que inclusive passou por alterações recentes, tanto no mês de julho, né, como agora no mês de agosto, no último dia 18, ele teve uma atualização. E nós temos também
que regula o abate de bovinos, as chamadas normas complementares, de bovinos, de suínos, de aves. No caso de bovino, nós temos essa daí, que não é uma norma, porque ela não tem um número, mas ela é utilizada até hoje como uma norma complementar, e é ela que nos auxilia no nosso dia a dia da indústria. Apesar dela ter na capa a data de 2007, quando você abre lá o prefácio, quando você lê, ela é original de 1971. Então, assim, é complicado, porque de 1900, olha quanto que nós evoluímos, né? Quando a gente olha essas fotos, essa estrutura toda, olha, isso aqui é o matadouro frigorífico em São Paulo, capital, na Vila Mariana, e isso é um vagão, né? As carcaças eram colocadas aí, eram comercializadas, praticamente os animais eram esquartejados. Aqui na Vila Mariana, em São Paulo, então, olha só, a gente está vendo várias carroças, e nessas carroças eram colocados os quartos dos animais para serem comercializados aí na feira dessa região. Olha, os animais sendo esfolados, os animais sendo esquartejados. Vocês estão vendo aqui uma canaleta de sangria. Olha só, gente, como a nossa vida melhorou. A foto está em preto e branco, mas olha o cachorro, né? O kit básico do açougueiro. O cachorro está aqui acompanhando o abate também. Então, por que eu gosto de mostrar essas fotos? Para a gente ver como que nós evoluímos em termos de indústria frigorífica. Esses animais, primeiramente, eram colocados deitados, depois percebeu-se que eles colocados em pé facilitaria, né, suspensos, elevados, facilitaria o processo, e a partir daí as coisas foram evoluindo. Esse é o frigorífico Wilson, no ano de 1939, né, também no interior do estado de São Paulo, essa foto que eu coloquei mais clarinha para vocês verem. Olha aí o frigorífico Wilson, aquela foto das mulheres, né, na sala de processamento de presunto, também maior, e setor de embalagens no interior do frigorífico Wilson, forte presença da mão de obra feminina, algo que não foi ressaltado nem pela bibliografia, nem pelo entrevistado. Isso aí foi uma reportagem que fizeram. A inauguração do Frimisa, né, foi o Juscelino Kubitschek quem inaugurou esse frigorífico, e ele havia importado 11 caminhões frigoríficos da França. E aí, os frigoríficos, que, claro, as cidades foram crescendo, né? Todas essas cidades foram crescendo, aí a ferrovia do lado, e muitos desses frigoríficos, alguns deles foram desativados, e outros existem até hoje. Mas, enfim, a gente entendeu um pouquinho a história da inspeção, e a inspeção, gente, não é possível a gente falar da cadeia produtiva da carne, não é possível a gente falar de produzir carne de qualidade sem a inspeção. Tá? Então, ainda que os pecuaristas invistam em sanidade, ainda que os pecuaristas, o sistema de produção, invistam em animais jovens e tenham todo o cuidado, e os frigoríficos também tenham estruturas modernas, a inspeção, ela é fundamental. E é ela que garante, ela que permite, olha só, a sanidade que é validada, que é atestada pela inspeção de carnes, realizada nos frigoríficos diariamente, é que permite que o Brasil consiga alcançar grandes mercados. Nós não conseguiríamos ser o que somos em termos de exportação de carne, assumir a posição que nós assumimos hoje, se não fosse a inspeção. Se o rebanho brasileiro, claro, não tivesse sanidade, e se a inspeção não estivesse nos frigoríficos para atestar a sanidade da carne brasileira, tá? Então, assim, hoje nós somos o que somos, um dos maiores players do agronegócio mundial, o maior exportador de carne bovina e de aves do mundo, e o quarto maior de suína, porque nós temos um rebanho, do ponto de vista higiênico sanitário, bem cuidado, e nós temos inspeção nos frigoríficos também. Esse mapa é o do último Beef Report, então mostra a localização dos frigoríficos de bovinos com a inspeção federal ativos em 2019. A gente percebe aqui uma grande concentração de plantas na região sudeste, na região centro-oeste. Eu estou aqui hoje em Barreiras, olha, essa unidade aqui, bem no oeste da Bahia. A Bahia inteira hoje, aqui está marcando 5 plantas com CIF, mas hoje nós temos apenas 3 plantas com CIF. Então, a gente percebe que há um déficit de plantas na região norte e na região nordeste. Essa aí está mostrando só imagem, só frigorífico com CIF. Essa última, esse quadro, esse gráfico, mostra a distribuição por tipo de inspeção.
Então, plantas com CIF correspondem a quase 60% dos frigoríficos brasileiros, plantas com inspeção estadual a praticamente 15%, né, e plantas com inspeção municipal aproximadamente 5%. E a estimativa é que em torno de quase 24% da carne consumida no Brasil seja sem inspeção, ou seja, é o frigomato mesmo, é a carne clandestina, porque isso não está contabilizado aqui. E quando a gente vê aquelas fotos em preto e branco, né, como eram as plantas brasileiras e como nós estamos hoje, não dá nem para acreditar em tanta tecnologia, em tanta modernidade, todos os aspectos higiênicos sanitários, o frio, os cuidados, né, toda a higiene e os processos tecnológicos também que evoluíram. O Brasil tem as maiores plantas, né, os maiores processadores de carne do mundo são brasileiros, JBS, Marfrig e Minerva, então são marcas que aí dominam o mercado de carne do mundo, e eles dominam também no mercado interno, né, com muitas plantas, e plantas ativas e que tem um grande volume de abate. Então, são plantas que diariamente abatem muitos animais. No Brasil, nós temos realidades distintas das indústrias muito modernas, muito tecnificadas, e do outro lado, indústrias zero tecnificação, né? Nada de modernidade, nem tecnificação. Ainda indústrias fazendo pouco uso de tecnologias, né, para a qualidade de carcaças e de carne, e indústrias com custos de produção elevados. São indústrias com custo de produção elevado, porque a indústria frigorífica, ela é uma indústria cara. Hoje mesmo, matéria-prima, olha o preço da arroba do boi. Aqui na Bahia, a arroba do boi, gente, ela já está praticamente a R$ 260. Já tem boi aqui sendo comprado a R$ 260 hoje, sabe? Então, assim, é uma estrutura cara, é tudo de inox, é o frio, os equipamentos, as instalações, é tudo muito caro. Mas nós ainda temos uma questão, né, um imbróglio, vamos dizer assim, um entrave, algo que precisa ser melhorado é a relação da inspeção com a indústria, ou melhor dizendo, do frigorífico com o órgão fiscalizador, né? Então, é necessário que haja uma mudança de mentalidade, e é o desejo, é a evolução, gente, é impossível. Olha só, por que eu gosto de mostrar essas fotos, né, de 1910, bem antigas? Porque as pessoas têm muita dificuldade de enxergar a evolução. As pessoas querem, peraí, você quer mudar a sua empresa toda moderna, toda tecnificada, mas você quer continuar sendo inspecionado do mesmo jeito que você era lá em 1930, 1940, as coisas mudam, as coisas evoluem, e a inspeção tem que evoluir também. Os métodos utilizados, claro que a inspeção antemortem e pós-mortem não tem jeito, mas os outros formatos, eles precisam evoluir. Então, hoje nós temos indústrias, aqui é um extremo, indústrias muito simples, não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas indústrias que fazem pouco uso de tecnologia, que estão no mercado interno brasileiro, e do outro lado nós temos indústrias que fazem muito uso de tecnologia. São indústrias extremamente tecnificadas, e existem tecnologias hoje que vocês nem imaginam. Eu cheguei a postar alguns no meu Instagram, né, alguns vídeos aí de empresas especializadas em robótica e em automação para a indústria frigorífica. Hoje você sabe quanto de carne que uma carcaça tem, quanto de rendimento que ela vai dar, na hora que ela passa ali na linha, já tem os sensores, já faz toda a tipificação e a classificação da carcaça ali em tempo real, tá? Mas a gente vai lá agora para a realidade que, infelizmente, não adianta a gente fechar os olhos, não adianta a gente achar que não existe, porque existe. E tá aí, ó, debaixo do nosso nariz, que é o abate clandestino. Então, eu fico assim, né, manifesto aqui a minha revolta, a minha preocupação, e também sabemos que isso é uma questão social, né, antes de mais nada, é uma questão social, mas a gente está falando do país que é o maior exportador de carne bovina do mundo. Eu não estou falando lá nada contra, né, a Índia, eu não estou falando não, estou falando do país que tem as maiores processadoras de carne do mundo. Eu estou falando do país que tem as melhores plantas frigoríficas do mundo. Nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, o maior exportador de carne de aves do mundo, mas isso aí que vocês estão vendo na foto está acontecendo, acontece todo dia.
acontece todo dia, algumas regiões mais, outras menos, mas é, infelizmente, a nossa realidade. Então, nós temos indústrias tecnificadas, nós temos a inspeção atuando nos frigoríficos, mas naquele que são registrados. Os que não são, claro que essa inspeção não tem como acontecer. E tudo, a gente tem extremos. O extremo da tecnologia, que é a inspeção de frigorífico por vídeo, como aconteceu em julho do ano passado, que a China habilitou plantas brasileiras por videoconferência. Nós temos hoje tecnologias até para fazer todo o lançamento de dados de controle de qualidade de uma planta, né? Nós temos aplicativos, o controle de qualidade com tablet, lançando em tempo real, não conformidade, caindo no sistema do controle de qualidade da empresa. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá o frigomato, que não faz nada disso. Bom, mas então, e a inspeção de carnes, né? Como que ela é realizada, a inspeção de carnes e a inspeção nos frigoríficos brasileiros? Então, lá no artigo 12 do regulamento, gente, decreto 9.013, ele traz todas as atribuições, olha, é um artigo bem grande, tudo que consta lá da inspeção, tudo que é inspeção. Então, a inspeção, muitos alunos acham que a inspeção é só a inspeção antemortem e pós-mortem. Não é. A inspeção para garantir a segurança dos alimentos, a inspeção para garantir a segurança da carne, gente, ela é isso aqui, ó. Ela contempla, ó, o primeiro item é a inspeção ante pós-mortem das diferentes espécies, mas ela não fica só aí. Aí vem a segunda parte, a verificação das condições higiênico-sanitárias, de instalação, equipamento e funcionamento, verificação das práticas adotadas pelos colaboradores, hábitos higiênicos, a prática de higiene de hábitos higiênicos, a verificação dos programas de autocontrole, da rotulagem, de todos os processos tecnológicos, a coleta de amostras para análises fiscais, físico-químicas, microbiológicas, histológicas, toxicológicas ou tudo que for necessário, avaliação das informações de produção primária, que possam incorrer em risco à saúde pública, também para garantir os acordos internacionais realizados, avaliação do bem-estar dos animais, da água de abastecimento, porque a água muitas vezes ela faz parte do processo, todo o processo de obtenção, de preparo tecnológico desse produto, desde a hora que ele é uma matéria-prima até o produto acabado, lá para o consumidor, é a inspeção que faz. Classificação de produtos e derivados de acordo com seus padrões, ou seja, de acordo com seus RTQs, acompanhamento da matéria-prima, do produto em porto, aeroporto, postos de fronteira, verificação dos meios de transporte dos animais, controle de resíduos e contaminantes, rastreabilidade de tudo, de matéria-prima, de insumo, de ingrediente, certificação sanitária, e outros procedimentos de inspeção, tá? Então, Lara, quer dizer que a inspeção é isso tudo e muito mais. E muito mais, tá? Então, a inspeção, gente, é algo complexo, que engloba muito mais do que vocês imaginam, que é realizar a inspeção antemortem e pós-mortem, ok? Então, quem está aí assistindo, que é fiscal, vai poder falar aí, fazer um desabafo, né? Um testemunho do que é a rotina do fiscal nos frigoríficos, ok? Então, começa como tudo nos frigoríficos que realizam abate, nos abatedouros frigoríficos, essa inspeção, claro, ela tem que ser pautada, ela tem que ter a inspeção ante-mortem e pós-mortem. Nós temos estabelecimentos que não realizam abate, que só recebem as carcaças já abatidas ou a carne para processar, uma fábrica de linguiça, uma fábrica de hambúrguer. Então, ela não vai fazer a inspeção ante-mortem e pós-mortem, porque ela está recebendo a matéria-prima já, ela está recebendo a carne, o recorte de carne para fazer aquele produto, entendeu? Então, quem está nos abatedouros frigoríficos vai fazer a inspeção ante-mortem e pós-mortem. Tem que chegar de madrugada, né? Tem que ir lá acompanhar tudo. Então, ela é baseada nisso. Começa com a análise da documentação, então a inspeção ante-mortem, a documentação desses animais, ela precisa estar de acordo com as legislações, os animais eles só podem viajar com a GTA, né, trazendo todas as informações daquele lote. No caso de ave e suíno, ele tem que ter o boletim sanitário também, assinado pelo médico veterinário responsável técnico da granja, com todas as informações daquele lote, qual foi o medicamento, qual doença que aquele lote teve, qual tipo de alimentação aquele lote recebeu,
quais são as taxas de mortalidade, né? Qual tipo de medicamento, de vacina que aquele lote recebeu. Então, quando a gente recebe essa matéria-prima, todas essas informações têm que estar constantes nessa GTA e nesses documentos. Ô, Lara. Oi? Esses embutidos da inspeção é a mesma? Nesses embutidos, a inspeção é a mesma? Sim. Sim, assim, não vai ter inspeção antemortem e pós-mortem. Mas a inspeção, quando o estabelecimento não tem abate, ela não é uma inspeção permanente, né? Nós temos dois tipos de inspeção. A permanente, que o fiscal, o AFA, ele tem que permanecer na planta durante as suas atividades, né, de abate, porque ele vai fazer a inspeção antemortem, pós-mortem, DIF, né, caso alguma carcaça seja desviada para o DIF. Mas no caso de plantas que façam produtos derivados, essa inspeção ela não é permanente, ela é uma inspeção temporária. Então, a empresa, ela vai ter o que a gente chama de autocontrole, todas elas têm que ter o autocontrole, e de tempos em tempos, o Ministério da Agricultura, ele designa um fiscal ou alguém do Ministério para poder fazer uma supervisão, uma auditoria, uma verificação oficial, essa é a palavra, né, uma verificação oficial naquela unidade, tá? Então, quem está fabricando derivados, não vai ter a presença física do fiscal lá full time, o tempo todo, não vai ter, ok? Deu para entender? Sim? Eu sim. Gente, ó, então aqui mostrando os currais, né? Quando a equipe de inspeção chega para fazer a inspeção antemortem. Então, essa inspeção é importante que esses animais sejam avaliados vivos, sejam avaliados com relação ao comportamento, as condições físicas desses animais, se tem algum animal machucado, se tem algum animal com pata quebrada, com fratura, algum animal mancando, né, claudicação. E então, essa pessoa, que pode ser um servidor do CIF, né, não necessariamente o fiscal, alguém da sua equipe, vai, de posse dessa documentação, avaliar esses animais vivos, tá? E caso seja necessário, esse animal que tem alguma doença ou alguma suspeita de doença, ele vai ser separado para ser examinado à parte. Isso aí é o que a gente chama de ficha do curral. Então, todo lote que chega, essa ficha de curral, ela é preenchida, fica à disposição do fiscal, ela vai ficar junto da documentação desse lote, e o fiscal aí, ele sabe qual hora que esse lote chegou, a placa do caminhão, que horas que desembarcou, quantos animais são, quantos machos, quantas fêmeas, o número da nota fiscal, o número da GTA, todas as informações referentes àquele lote constam nessa ficha de curral. E por que a gente precisa disso? Porque nós temos que ter uma rastreabilidade. Depois, faz de conta que eu vou coletar, hoje mesmo, estava conversando com o fiscal lá do frigorífico, né, Dr. Washington, fiscal muito bom mesmo, e assim, super, né, aquela pessoa que a gente vê super preparado, né, e a gente conversando sobre o programa de rastreabilidade. E conversando com a proprietária do frigorífico, que nós vamos ter que fazer algumas adaptações, e explicando para ela essa questão. Imagina que eu vou fazer uma coleta fiscal de um rim ou de um fígado para verificar um resíduo, por exemplo. E aí você identifica, sei lá, um resíduo de ivermectina. E essa carne precisa ser retirada do mercado. Como que a gente faz para saber qual fígado, qual coração, qual pulmão que é desse boi, entendeu? Então, eu preciso pegar um produto e conseguir chegar na GTA, chegar na fazenda de onde esses animais vieram. A mesma coisa para ave, a mesma coisa para suíno e para qualquer outra espécie. Então, esse fluxo, gente, documental, essa parte de papéis, ela precisa de uma atenção nossa. E então, ele vai preencher a documentação também dele, lá tem a papeleta de inspeção antemortem, com as informações que ele avaliou, se todos os animais estão normais, se não tem nenhum animal com sintomatologia nervosa, se não tem nenhum animal deitado, né? Todos os animais estão apresentando o seu comportamento normal. Caso seja necessário, aqui a gente está vendo que é o AFA, né, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, que é o médico veterinário, está com a cruz verde aí no braço esquerdo, na touca também. Caso seja necessário, esses animais vão ser enviados para
o brete de contenção e o curral de observação, que é esse aí pintado com essas duas últimas, né, essas duas últimas linhas em vermelho, tá? Tem frigorífico que esse curral de observação é de alvenaria, já fechado, e tem outros que são, assim, de currais metálicos, e aí a gente está vendo o brete de contenção. Então, o brete de contenção é uma estrutura que vai estar anexa a esse curral de observação, e é importante para o médico veterinário, para o fiscal, conseguir fazer o exame clínico desse animal. Então, esse animal vai ser examinado e tem uma outra ficha que ele vai preencher. E após o exame, ele vai tomar a decisão se esse animal pode ser abatido no abate normal, na linha normal ou não. Caso o animal apresente qualquer alteração, né, temperatura e outros achados que o fiscal julgar necessários, ele vai separar esse animal e vai para o curral de observação. Então, é importante que esses animais sejam avaliados com relação a suspeitas de doenças nervosas, que pode acontecer também. Não sei se vocês se lembram aquele caso atípico de vaca louca que teve aqui no Brasil, foi até uma planta de Mato Grosso, uma ex-aluna minha, foi ela que pegou esse caso, né, era de um animal mais velho e tudo, e às vezes acontece isso, né, o animal tem uma sintomatologia nervosa, e aí é preciso que seja feita a coleta de tronco encefálico para poder fazer o exame laboratorial, tá? Então, o próprio Ministério da Agricultura, o próprio fiscal, ele vai fazer essa coleta, esse animal vai ser abatido separado ou vai direto para a sala de necrópsia, onde, claro, ele vai ser insensibilizado, e aí a carcaça não vai ser destinada ao consumo. Então, quem vai fazer essa análise, gente? Quem que vai tomar essa decisão e vai falar esse pode, esse não pode, de acordo com o que está previsto na lei? O fiscal. Então, a inspeção de carnes é isso, né? Inspeção de carnes, ela vai garantir a segurança alimentar na medida em que essa carne de um animal possivelmente doente ou que possa comprometer a saúde humana, ela é retirada do processamento, ela é retirada do mercado. Uma coisa bastante comum que a gente recebe são animais machucados, né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, todas as carretas lá do frigorífico são de carroceria de alumínio, e os frigoríficos estão fazendo essa substituição, porque as carrocerias são bem mais leves e os animais não se machucam, então tem reduzido bastante a ocorrência de contusões e hematomas, e os fiscais e a gente, né, no frigorífico, a gente recebe animais de todo tipo, recebe animais, essa semana mesmo teve um caso lá, uma suspeita de actinomicose, actinobacilose, né, um animal com uma lesão bem grande, semelhante a essa, animais com lesões nos olhos, né, com fratura de dígitos, pododermatites, epistaxe, sangramento pelas mucosas, vacas também, aqui, ó, aí você tem que avaliar, o fiscal tem que avaliar, a sua equipe de manejo também, porque eu que trabalho no frigorífico, eu tenho que orientar os colaboradores, a equipe de curral, olha, se você vir algum animal diferente, algum animal com comportamento suspeito, avisa a inspeção, tem que avisar o doutor, né, porque o tempo que os animais chegam, às vezes é um tempo longo, e o animal às vezes chega normal, e depois ele começa a apresentar a sintomatologia. Aqui o animal com fratura, né, às vezes a gente recebe um animal que está com fratura, mas o animal está andando normalmente, sem apresentar nenhum tipo de problema. E o que o fiscal vai fazer? Ele fez o exame, olha só, que ele está medindo a temperatura, né, medindo a temperatura retal desses animais que ele suspeitou. E caso esses animais estejam realmente doentes, eles vão ser colocados no curral de observação, que em alguns frigoríficos eles chamam de curral de sequestro, mas a legislação fala curral de observação, que é esse aqui todo marcado em vermelho. Aqui a gente está vendo animais que são animais de descarte. Esse lote aqui era um lote para abate sanitário. O que é abate sanitário? Animais sabidamente doentes. Esse lote era um lote positivo para tuberculose, tá? Caso seja necessário o abate desse animal, o animal que está machucado, contundido, o que a legislação fala? Os animais impossibilitados de atingirem a sala de matança pelos seus próprios meios. Quais são os próprios meios do animal? As pernas. Se esse animal está impossibilitado de se locomover, ele então, ele pode ser insensibilizado e é mesmo sangrado nos currais. Antigamente, não tão antigamente assim, né, esses animais eram colocados em carrinho, mas às vezes você pegar o animal vivo, né, consciente, e colocar, e puxar, e arrastar um animal pesado, que já está ali
não consegue se levantar, puxar esse animal para colocar no carrinho para levar para a sala de matança, dava muito mais trabalho, além de dar mais trabalho, era muito mais sofrimento para o animal. Então, hoje, o que o Ministério tem preconizado e o que a gente tem realizado? Dá o tiro com a pistola portátil, né, a pistola de bala mesmo, cativa no curral, e depois o animal insensibilizado e sangrado, a gente sangra, esse animal é colocado no carrinho, e aí sim, ele vai ser levado para a sala de matança, ou, né, dependendo aí, o fiscal geralmente encaminha esse animal à parte, aí já vai direto para o DIF, para que seja avaliado com cuidado, tá? Então, a inspeção antemortem é que vai fazer isso, permitir essa avaliação do animal. Eu coloquei esse vídeo aqui, gente, ó, esse é um animal com fratura completa, chegou lá no frigorífico, a gente tá vendo que é um animal bem magro e tudo, mas ele tá com fratura completa, não sei se vocês estão vendo, a perna dele tá completamente solta. Isso era de manhã cedinho, umas 6 e pouca da manhã, e o lote tinha chegado, e ele está separado, tá vendo? O lote está lá atrás e ele está indo na frente, e o animal andando normalmente, bravo ainda por cima, tá? E bem bravo. E é o que eu estou dizendo, isso varia muito de animal para animal. Tem animal que tem uma fratura pequena e não anda, e tem um animal que está com uma fratura completa dessa e anda normalmente. Então, vai variar para a gente tomar essa decisão. Bom, então, em que se baseia a inspeção para poder garantir a segurança alimentar, né, dos alimentos? Então, o fiscal eu coloquei aqui de bovino, porque é a área, né, para a gente poder dar todos os exemplos dessa mesma área. Os animais vão ser recebidos nos currais, vão ser desembarcados, vão ser alojados nos currais, né, eles vão chegar nos caminhões boiadeiros, vai ser feita a inspeção antemortem, estando tudo certo, esses animais dos currais, né, a gente considerando que é o abate normal, eles vão ser encaminhados para a sala de matança, e lá na sala de matança existem pontos onde essas carcaças vão ser inspecionadas, que são as linhas de inspeção. Lá temos a equipe de inspeção, os auxiliares de inspeção, os agentes de inspeção, e eles vão avaliar essas carcaças e vão julgar e dar o destino. Então, a legislação brasileira, ela permite isso, né? Os artigos aí 128, 129, fala que o próprio agente, a pessoa que está realizando a linha, ela pode condenar na própria linha, caso não tenha implicação na carcaça, ou pode, caso haja implicação na carcaça, encaminhar todo esse conjunto para o DIF. E essas carcaças e vísceras, então, elas podem ser liberadas, ou seja, elas estão aptas ao consumo normal, ou elas podem ser condenadas, que nesse caso, elas não se prestam a consumo humano. Então, a carcaça, ela pode ter liberação total, né, que é a liberação que a gente fala, aproveitamento total, aproveitamento parcial, quando eu removo a lesão e condeno aquela lesão, ou ela pode ter aproveitamento condicional, que envolve uma condição. Como que essas lesões vão ser identificadas? Realizando a sequência de operações previstas nas linhas de inspeção pós-mortem. Então, o abate, ele tem as linhas de inspeção, onde esses conjuntos, à medida que a carcaça, né, o animal vai progredindo no abate, essas carcaças vão sendo desmontadas. A gente fala que o abate é uma linha de desmontagem. Essas carcaças, então, vão ser submetidas à inspeção na linha e, de acordo com os procedimentos descritos lá na norma de bovinos, padronização de técnicas, instalações, equipamentos, essa daqui, ó, aquela que eu falei que é de 1971, essas carcaças vão ser inspecionadas em linhas de inspeção. Lara, isso está no regulamento? Não, isso está na norma de bovino, tá? Então, a linha A, B, C, D, E, F, está tudo descrito lá na linha. Então, as linhas de inspeção, elas estão distribuídas ao longo do abate de bovinos, tá? Aqui são as linhas de bovino marcadas em preto, aqui é um frigorífico que abate bovino e suíno, e eles têm lá as linhas identificadas em preto, em vermelho, tudo separadinho. As linhas de inspeção, elas estão distribuídas ao longo do abate e elas visam identificar possíveis lesões. A equipe de inspeção está lá. Caso uma lesão seja identificada, elas vão ser marcadas nos ábacos, nos quadros marcadores de lesões. Então, aqui a gente tem as unidades, aqui a gente tem a dezena, e o agente de inspeção, na medida em que ele encontra contaminação, abscesso, ele vai marcando ali, e todas essas informações, no final do abate, ou no final, na verdade, do cada lote, essas informações, elas são passadas para uma planilha. E esses dados são lançados diariamente
no sistema do Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, ele sabe quantos casos tem de cisticercose, de tuberculose, de actinomicose, actinobacilose, fasciolose, sarcosporidiose, tá tudo lá. Porque diariamente todo o abate é controlado, é inspecionado, tá? Lara, essa inspeção é por amostragem? Não, 100% das carcaças, 100% das peças são inspecionadas. Aqui, para ilustrar a inspeção de glândula mamária, quem me acompanha aí sabe, eu estou sempre postando, né? Eu sou doida com a inspeção, a próxima linha, gente, pés e lábios. Eu acho lindo. Eu não canso de postar foto de pé e lábio. Inspeção de glândula mamária, naturalmente, ela só vai ser feita quando tiver abate de fêmeas, né? A principal preocupação aí é a identificação de vacas, de animais que tenham mamite, e que possam levar o animal a um quadro septicêmico, tá? A linha A, que é o exame dos pés e lábios, o principal objetivo dessa linha é a identificação de lesões vesiculares, lesões que possam levar à suspeita de febre aftosa. Então, isso, a gente sabe que a febre aftosa é a doença de maior impacto econômico na pecuária mundial, por isso que essa linha, ela se faz necessária para que todo esse processo seja controlado. A linha B, exame do conjunto cabeça e língua, que a gente vai, claro, essa cabeça já está numerada, ela já está destacada quando ela vem aqui para a linha de inspeção, e ela vai ser inspecionada com relação à ocorrência de doenças, e principalmente a cisticercose, que é uma doença que pode levar à condenação da carcaça, né, uma zoonose, e é o órgão de eleição, né, os cortes, os músculos mastigadores, o órgão não, é a região de eleição, porque são músculos que têm intensa atividade. A cronologia dentária, ela é importante, principalmente para os estabelecimentos que exportam ou que fazem certificações, e essas certificações ou tenham um padrão de qualidade diferenciado de cortes cárneos por idade do animal. Então, a gente vai classificar animal 0 dente, 2 dentes, 4 dentes, 6 dentes, 8 dentes. A maioria das carnes certificadas, Angus, e de algumas associações, eles têm padrões pré-estabelecidos de dentição. Então, é macho inteiro, tem que ser 0 dente. É novilha, pode ser até 4 dentes, mas ideal até 2. E por aí vai, tá? Então, a cronologia, normalmente, ela é feita logo após, claro, a linha de cabeças, e estabelece, então, eu até postei no meu Insta esses dias um videozinho mostrando a cronologia dentária. A próxima linha é a linha D, trato gastrointestinal, baço, pâncreas, bexiga e útero nas fêmeas. Essa linha, ela vai examinar todo o trato gastrointestinal, visando identificar possíveis lesões, possíveis doenças. Aí a gente tem o mais comum aqui da gente encontrar são... pode acontecer perfurações, contaminações, e aqui, gente, claro que o tempo todo a inspeção ela vai se basear também nos linfonodos, tá? Então, os linfonodos da cadeia mesentérica, eles são incisados, no mínimo 10 linfonodos, e aqui a gente não encontra, assim, tanta lesão. O que acontece? Todas essas vísceras têm que ser inspecionadas na sala de matança, Lara? Tem. Eu não posso mandar isso lá para a bucharia, para a triparia, para isso, vou esperar ser aberto para inspecionar. Não, não existe isso. Então, aqui a gente vai buscar essas lesões, a gente pode ter algumas áreas congestas, hemorrágicas, do próprio trato gastrointestinal, tá? Acho que eu tenho foto aqui. O fígado, que é a linha E, aqui a gente costuma ter, vamos dizer, bastante problema, algumas doenças aí parasitárias, a fasciolose, a hidatidose, a teleangiectasia em fêmeas, né, que são aquelas manchas avermelhadas, a ectasia, a dilatação dos sinusoides hepáticos, que não tem uma implicação com saúde pública, mas tem uma questão estética, de repugnância do órgão. A linha F, já estou terminando, viu, gente, que são os pulmões e coração. Essa linha ela também visa identificar, claro, as questões relacionadas à cisticercose no coração, pelo tropismo que esse parasito tem por músculos de alta atividade.
E, no caso de pulmões, as pneumonias, as aderências, a tuberculose e outros problemas respiratórios, que são bastante frequentes aí em áreas de confinamento, né, os animais que são confinados, quando a gente recebe lotes de animais confinados no frigorífico, a gente tem uma incidência maior aí de pneumonias. Aqui mostrando o coração ele é um órgão que tem que ser obrigatoriamente incisado. Todos os procedimentos da inspeção, gente, onde corta, o que corta, como que faz, estão descritos lá na norma de bovino. Quem já fez inspeção de carne aí, já aprendeu, né, como que é feita essa inspeção. A inspeção dos rins, os rins, eles são inspecionados, aderidos à carcaça ainda, né, apenas depois de inspecionados é que eles vão ser retirados e colocados na mesa e são encaminhados para... na mesa não, nos recipientes para serem encaminhados à sala de miúdos para serem processados, e a gente tem a parte final, que é o que a gente chama de inspeção de carcaça alta e baixa, o exame da face medial e lateral, né, da porção caudal da meia carcaça e seus linfonodos correspondentes, que é a parte alta da carcaça. Nesse caso, vão ser removidas contusões, hematomas, abscessos que possam ocorrer, e também a linha I, que é o exame da parte interna e externa da porção cranial da meia carcaça e seus linfonodos. Então, é a parte do dianteiro, a linha H do traseiro e a linha I do dianteiro. E por último, né, que praticamente nem é considerado linha, mas na norma tá, é a carimbagem das meias carcaças. Elas vão ser carimbadas com o modelo 1 elíptico do regulamento, na região do coxão, do lombo, da paleta e do coxão, da paleta, da costela e do lombo, né, na região do contrafilé. Então, depois de identificadas, as linhas de inspeção, elas servem para quê? As linhas de inspeção servem para a gente identificar as lesões. E depois de identificadas, o que a gente vai fazer? O que o fiscal vai fazer? O que o agente vai fazer? Ele vai julgar e dar a destinação, de acordo com os critérios de julgamento que estão descritos onde? Lá no RISPOA, no decreto 9.003 de 2017, com as suas atualizações. Então, gente, toda vez que a gente vai olhar uma legislação, você tem que olhar a legislação e a sua última atualização. O decreto mesmo, ele foi atualizado em julho e foi atualizado agora, inclusive, com uma mudança significativa de critérios, foram 122 artigos alterados. Tá? Eu nem consegui ver todos ainda, porque saiu, eu já estava nessa correria de consultoria, então eu vejo, assim, aqueles que eu uso mais no dia a dia. Bom, então, nessas linhas de inspeção, essas vísceras vão ser julgadas e vão ser dados os critérios. Aí é o DIF, que é o Departamento de Inspeção Final, caso seja necessário, né, se essa lesão for extensa, ou se ela tiver uma implicação na carcaça como um todo, o agente de inspeção, o auxiliar de linha, ele vai desviar essa carcaça para o DIF, e lá no DIF, o AFA, que é médico veterinário, ele vai fazer o que a gente chama de reinspeção, ou a reinspeção de DIF, que é ele vai repetir todos os exames que foram realizados na linha de inspeção, de uma forma mais criteriosa, e aí sim, ele vai dar o diagnóstico, né, e ele vai dar a destinação adequada para essa carcaça, para essas vísceras. Onde que estão esses critérios, gente? Como eu disse lá no regulamento, e aqui, ó, com as suas atualizações, né? Esse aí nem é a última atualização, a última é essa que saiu em agosto. Depois dessas avaliações, né, desse julgamento, quais os destinos? Essas vísceras e carcaças, elas podem ser aproveitadas totalmente, elas podem ser aproveitadas parcialmente, ou seja, um abscesso, uma contaminação. Eu vou remover aquela área que tem lesão, descarto e o restante eu aproveito sem restrição. Existe o aproveitamento condicional, que o próprio nome fala, ele envolve uma condição, ou seja, eu posso consumir, eu posso liberar para o consumo desde que seja salgado, seja tratado pelo calor, seja destinado à fabricação de um produto cozido, por exemplo, uma mortadela, uma salsicha, tá? Ou eu posso, ou o fiscal pode também levar a condenação total, quando nada daquela carcaça pode ser destinado a consumo, tá? Então, em que se baseia? Se baseia nas legislações do Ministério da Agricultura. É assim que a inspeção funciona. E os servidores, os fiscais, eles são submetidos a treinamentos, né? Aí eu estou mostrando o programa de formação de servidores do CIF, o curso de acordo com a espécie, então módulo de bovino, módulo de suíno, módulo de aves, e a inspeção está agindo continuamente
para garantir a qualidade higiênico-sanitária da carne. Lá no abate, né, a linha de inspeção, na desossa, porque também são realizadas análises aqui, coletadas amostras de carne, no processamento de derivados, a inspeção também vai atuar, vai controlar o uso dos ingredientes, a quantidade de ingredientes, o teor de nitrato, de nitrito, de outras substâncias, de aditivos químicos que são utilizados, das matérias-primas para não ocorrerem fraudes. A gente sabe que toda fraude, ela tem um objetivo econômico, né? De diminuir o custo de produção. Eu estou falando que eu estou fazendo uma linguiça de carne, mas ali tem coração moído, por exemplo. Ah, Lara, mas coração não é carne? Pela lei, não, que carne é a porção muscular do animal abatido. Artigo 277, né, define lá a carcaça, a carne. 278, que é miúdo. Então, o que é miúdo? Coração é considerado miúdo, não é considerado carne. Então, se está moendo e a empresa não declarou isso lá no rótulo do produto, isso é considerado uma fraude. A gente fala fraude econômica. Acaba sendo uma redundância, porque pela legislação a fraude, ela tem esse objetivo, tá? Nos subprodutos também, que agora eles foram, né, não estão mais contemplados no regulamento, o armazenamento. Então, todos esses setores aqui, gente, a inspeção, ela vai atuar. Agora, a visão da indústria, da qualidade da inspeção, ela é a mesma? Não é. Mas não é porque o fiscal, ele tem o poder de polícia, ele tem o poder de retirar aquele produto, aquele alimento que possa colocar a população em risco, ele vai tirar aquele produto da linha. Mas, do ponto de vista industrial e da qualidade, a empresa, ela tem que ter essa preocupação, porque hoje, a inspeção, ela está baseada em programas de autocontrole. O que você precisa fazer para atuar na inspeção? A gente já falou, você precisa ser aprovado no concurso. Olha, eu passei um pouquinho do tempo, gente, mas olha, como considerações finais, é a hora da fome, né? Eu coloquei essa foto linda aí, muito bom, para falar para vocês, né, que é o tema, justamente o tema da nossa palestra hoje. A gente está falando de inspeção e segurança alimentar, né? Como que a gente faz para ter inspeção? Como que a inspeção atua para garantir a segurança dos alimentos? Então, quando você está comendo essa carne linda aí, olha, agora que você vai fazer seu lanchinho, que com certeza o seu lanchinho tem agro, com certeza o seu jantar, o seu lanchinho tem proteína de origem animal, você se lembre que você está consumindo um produto que foi inspecionado, tá? Então, a inspeção de carnes é que nos proporciona essa alegria, essa felicidade de comer essa carne e ficar super feliz, né? Porque quando a gente come, pelo menos eu como carne, eu fico naquela felicidade. Se você está comendo essa carne, se você vai comer essa carne deliciosa, gente, quando você for comer a próxima vez, você se lembre que você está comendo essa carne deliciosa porque alguém foi lá, né, teve todo esse cuidado, essa inspeção para garantir a sua saúde, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer, como sempre, em primeiríssimo lugar, Deus, né, porque se eu estou aqui falando com vocês, conversando com vocês, trocando experiências, é porque Ele está permitindo, então, sempre agradecer a Deus em primeiro lugar, e é um versículo que eu gosto e coloco em todas as minhas palestras, porque dele, por ele e para ele são absolutamente todas as coisas, é o único digno de honra e glória eternamente. Ao grupo de estudos em saúde única do curso de veterinária da UNIG, né, da Universidade de Iguaçu, e ao Josélio, olha você aí, Josélio, obrigada pelo carinho, viu, pela atenção, pela educação, pela presteza e gentileza durante todo o tempo que a gente conversou, e a todos vocês, gente, presentes, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção, e eu estou à disposição de vocês se precisarem, tá bom? Um beijo. Algumas perguntas aqui, a gente bateu mais ou menos uma média de 15 a 20 perguntas. O que você quer que a gente faça? Que a gente selecione e faça algumas, e posteriormente a gente manda para você no e-mail, e quando você tiver um tempo, você responde para a gente. Selecionar, eu acho que fica mais fácil, e aí vocês vejam... Posso fazer um, rapidinho? Então, eu acho que às vezes, geralmente é assim, quando a gente dá palestra, tem mais de uma pessoa com a mesma dúvida, né?
Sim. Então, vocês deem uma selecionada, de repente tem mais de uma pessoa aí com a mesma dúvida, eu estou à disposição. A gente responde um... Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Só pegando o gancho. Na parte de inspeção, tem algum profissional contratado pelo frigorífico para inspecionar diretamente a uma fazenda de confinamento, parceira do frigorífico, para analisar o animal, no caso, na fazenda, na propriedade? Sim. Sim, nós temos a nossa equipe de compras, dependendo do porte do frigorífico. Isso é muito válido, Josélio, para os frigoríficos, principalmente para os frigoríficos exportadores, sabe? Que tem uma exigência maior com relação à sanidade, com relação à rastreabilidade dos animais, dependendo para qual mercado tem essa rastreabilidade, ela é obrigatória, né? Sisbov, tipo União Europeia, por exemplo, tá? Então, dependendo para qual mercado, precisa de ter esse acompanhamento. Agora, falar assim, é prático para a gente ver a questão sanitária, não, tá? Agora, nós temos a equipe de compras e isso é importante. É sempre uma discussão dos frigoríficos, principalmente os frigoríficos menores, porque sempre tem aquele gado, né, de terceiros, que a gente... Como é que eu vou explicar? Que o produtor leva para abater um açougue pequeno, ele leva para a gente fazer uma prestação de serviço de abate. E nessa prestação de serviço de abate, esses animais criados em sistemas pouco tecnificados, que não tem todos os controles sanitários, é aí que tem o problema. E é aí que o lote vai dar um caso de cisticercose, entendeu? Uma tuberculose. E claro que essas doenças são doenças de notificação, que o fiscal vai marcar lá, vai identificar essa propriedade e isso vai ser passado para os órgãos de defesa sanitária animal. Então, quando o frigorífico ele é mais tecnificado, ele vai fazer todo esse acompanhamento de processo. Nós temos equipes de compra, de animais, aqueles animais super... Vocês viram os bois que eu postei, uns angus? Vi, pretos. Vi as fotos dos lábios e patas. Gente, você viu aquela foto? Eu tirei mais, gente, mas eu me contive. Viu? Eu me contive, porque eu queria postar mais. Tipo assim, eu ia postar umas 10 fotos de lábios e patas. Tudo. No pré e no pós-porte, né? Pois então assim, esse gado já é um gado top, sabe? É um gado que vem de confinamento, é um gado que a gente sabe tem uma equipe ali de profissionais, veterinários, zootecnistas, cuidando da nutrição, organizando tudo. Então, não é um animal que a gente vai... Que problema um animal desse vai ter? Uma pneumonia, se tiver, né? Não teve nenhum, mas, sabe? Então, Josélio, a gente tem essa equipe de compra para ficar ligada ali no tipo de acabamento que a gente precisa, no tipo de padrão que a gente precisa de carne e também no aspecto sanitário, tá? Tá, joia. Obrigado. Nada. Pode fazer as perguntas, Luiz. Meu Deus, gente, tem 282 coisas aqui no chat. Pois é, muitos elogios e muitas perguntas. Mas deixa eu fugir um pouquinho aqui do nosso protocolo, porque eu já percebi que tem muito estudante, né, que veio participar da sua palestra. A Bárbara Magalhães, ela perguntou assim, para quem quer ingressar na área logo após se formar, é importante prestar a residência ou só fazer uma especialização já é o suficiente? Olha, residência, até onde eu sei, não tem residência nessa área, tá, Bárbara? Residência nessa área não tem. O que você pode fazer? O que você pode fazer é se dedicar, fazer estágios nessa área, porque é muito importante você ter um conhecimento, claro, teórico. Esse conhecimento teórico você vai ter na legislação, começar a estudar a legislação, começar a estudar o regulamento, as portarias, a legislação de boas práticas, os programas de autocontrole. Gente, para tudo. Quem quer trabalhar em frigorífico hoje, olha, o mundo de frigorífico, ele está baseado em PAC, em programa de autocontrole. Então, não é possível você trabalhar em frigorífico hoje sem programa de autocontrole. Aí vocês precisam investir, claro, nesse conhecimento teórico, que vocês são uma geração privilegiadíssima, vocês são, assim,
super privilegiado. Gente, no meu tempo, deixa eu falar aqui para vocês, era aquele, eu tinha que sair correndo da sala para ir lá na biblioteca para pegar aquele livro, entendeu? Na frente de todo mundo, era o livro mesmo físico. Hoje não, você dá um clique aqui, ó, pá, no seu celular e tá vendo tudo lá. E tem a Lara postando ainda, né? A Lara postando lá do frigorífico, explicando para a galera as coisas. Sabe? Então, assim, onde que na minha vida, no meu mundo encantado, gente, isso ia acontecer? Nunca. Jamais. Hoje eu falei com o fiscal lá, eu falei, doutor, eu sou do tempo. Gente, eu fui conhecer pistola pneumática, eu estava no mestrado. No meu tempo era na marreta. Meu 9º período, 10º período, você tá rindo, né, Gabriel? Mas era na marreta. Mas era 400 bois, 500 bois no braço. Sabe? E quando a gente levou a pistola pneumática, marreta, era assim, ó, Luiz, se o boi virasse a cabeça aqui, ó, na hora que o cara tava descendo com a pistola, o boi virou a cabeça, pois é, acertou o olho, acertou o focinho, e aí? Então era jogava sabão no chão, né, Lara? Jogava sabão, o boi entrava, escorregava. Era um negócio... Passava a corda num gancho no chão. Exatamente. Então, era uma realidade, gente, bem diferente do que vocês têm hoje. Hoje vocês têm informação de primeira, hoje vocês têm YouTube com todos os vídeos possíveis. Instagram também. Vocês têm Instagram, as redes sociais como um todo, vocês têm acesso a pessoas. Gente, no meu tempo, para a gente poder falar com o professor, né? Para você chegar perto do professor e falar, e estar na indústria frigorífica, hoje não. Hoje você conversa aqui, ó. Eu estou aqui em Barreiras, no oeste da Bahia, e vocês estão aí no Rio, e a gente está conversando aqui em tempo real. Vocês estão vendo até minha mala, né? Meu moletom ali do frigorífico. O meião, olha lá, o meião que eu tirei, que eu saí chegando aqui, tirando as coisas da bolsa. Enfim, eu contei que ia ser virado para cá e foi virado para lá. Mas olha só, sabe? Então, assim, vocês hoje, Bárbara que perguntou, investe, Bárbara, você tem a informação e vai para a parte prática, vai fazer estágio, vai aprender, sabe? Vai correr atrás dessa consolidação do conhecimento teórico. E não tem erro, gente. E aí agora só falta o componente principal. Se você tem a teoria e tem a prática, só falta um negócio que chama amor. Loucura. Sabe aquela pessoa maluca, tipo eu? É essa daí. Então, se tem isso daí, com certeza vai dar tudo certo. Tá certo. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Marcos, que ele vai fazer, ele fez uma seleção de umas 5 perguntas para fazer para a senhora. Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Marcos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Oi, Marcos. Boa noite. Consegue me escutar, Dinho? Tranquilo? Sim. Estamos escutando sim, Marcos. Primeira pergunta de Luiz Pacheco, e do grupo também. Como saber se o animal está apto para o abate? Então, o animal está apto ao abate, você vai verificar de acordo com a espécie dele, o comportamento normal dele, né? Então, o caminhão vai chegar no frigorífico, seja de ave, seja de bovino, de suíno, de ovino, de peixe, que agora eu estou atuando na tilápia também, né? Então, esse caminhão, esses animais, eles vão chegar acompanhados dessa documentação formal, que é a GTA. Então, essa documentação vem com as informações daqueles animais, e aí, assim, gente, ó, vamos lá, inspeção antemortem. Teoricamente, se o animal foi carregado na fazenda, na propriedade, é porque ele saiu vivo da propriedade. E a lei, ela tem 3 coisas. Ela tem os animais que chegaram mortos ao estabelecimento, ela tem a situação dos animais que vierem a morrer de morte natural nas dependências do estabelecimento. E ela tem uma terceira situação dos animais que vierem a morrer de acidente, de morte acidental no frigorífico. A partir do momento, Marcos, que esse animal saiu vivo e o transporte foi realizado com cuidado e não aconteceu nada de absurdo, eu espero que esse animal chegue bem ao frigorífico. Então, se chegou morto, ele chegou morto, logo, por associação de regras, ele não pode ser abatido. Não vou abater quem está morto, porque ele já está morto, né? Não tem como eu abater quem está morto.
A segunda situação é o animal machucado, e aí eu vou avaliar clinicamente se o animal está só machucado ou ele está doente. Aí o veterinário tem que fazer um exame clínico, tem que palpar, tem que auscultar, palpar assim, olhar o animal, se está com aumento de temperatura ou não. E vem a questão da pergunta de vocês. Como que eu sei que o animal está apto? Ele está manifestando o comportamento normal? Ele desceu sozinho do caminhão? Abriu a porta, o animal tem um comportamento exploratório? Ele está andando, ele foi lá beber água? Ele saiu porque suíno cheira tudo, né? O boi, ele sai mais fácil, o ovino, ele sai mais fácil do caminhão, e o suíno com mais dificuldade. Então, o veterinário ou a equipe tem que avaliar o comportamento do animal, entendeu? Olhar como esses animais estão se comportando, se tem algum animal machucado ou não, e aí ele vai saber se esse animal está apto para o abate ou não. Oi, Luísa. Eu posso só fazer um complementozinho de uma pergunta? Claro, à vontade. Nessa questão de inspeção no frigorífico, é só o médico veterinário que pode fazer essa inspeção ou algum técnico? Só o veterinário? A inspeção não é que para ser fiscal só pode ser médico veterinário, tá? Para você ser fiscal, você tem que obrigatoriamente ser médico veterinário, porque a inspeção, a atividade de inspeção, ela é privativa do médico veterinário. Porém, na equipe de inspeção, existem auxiliares, agentes de inspeção que não são veterinários. Quem está lá na linha não precisa ser veterinário. A gente tem agentes que são veterinários, mas eles não precisam ser veterinários. Então, esses agentes, eles recebem um treinamento do Ministério da Agricultura, na parte prática, na parte teórica, para eles identificarem aquelas lesões. Se ele tiver certeza ali na linha, é um cisto urinário, não tem implicação com a carcaça, eu posso condenar aquele cisto urinário ali na mesma hora. Um abscesso pequenininho aqui no fígado, não tem implicação com a carcaça, o animal estava ótimo, estava tudo normal, condeno só aquele pedacinho e o restante eu libero. Agora, se ele está na dúvida e se tem alterações em vários órgãos e implicação na carcaça, esse agente, ele não pode dar o julgamento final. Por quê? Porque essa carcaça tem que ir para o DIF, e lá no DIF, o fiscal que vai dar o julgamento final. Entendeu? Tem que ser esse fiscal para fazer isso. Perfeito, obrigada. Vamos para a próxima, Marcos. Stefa Gutierrez. Gostaria de saber a idade ideal do animal para o abate, e se o boi castrado interfere em algo. Então, Stefan, depende. A idade ideal, assim, em termos de qualidade de carne, nós sabemos que quanto mais jovem o animal for, né, mais macia vai ser a carne. Só que a gente abate o animal não é baseado em idade, tá? Os animais produtores de carne, nós não estabelecemos um critério idade de abate, nós estabelecemos o critério peso de abate. Os tecidos da carcaça, eles não crescem na mesma velocidade, eles não crescem do mesmo jeito. Então, o crescimento na fase pré-natal é de uma forma, né, hiperplasia, depois vem um crescimento hipertrófico, e pós-natal só temos um crescimento hipertrófico, ou seja, do tamanho das estruturas. E esse crescimento hipertrófico, ele não é igual. Então, o osso cresce primeiro, depois a musculatura e, por último, a gordura. E vai depender do porte do animal, do frame do animal, da raça do animal e da nutrição do animal. Então, são muitos fatores para a gente chegar no ponto ideal de abate, tá? E esse ponto ideal de abate varia também de acordo com o mercado. Eu tenho um cliente que é cozinha industrial, que precisa de carne magra, então eu não preciso bater aquele Angus preto, não preciso aquele Angus com 24 arrobas de confinamento, não, eu posso bater uma carne comercial, um animal de 18 arrobas, 19 arrobas e tá de boa, entendeu? Então, eu preciso saber para quem eu vou vender o quê, porque produto a gente tem para todo mundo. Eu tenho mercado para a Chiquinha, Florzinha, Mimosa, aquelas vaquinhas lá do seu avô, aquelas lá do sítio, né? Eu tenho mercado para ela, a gente moe a picanha de Chiquinha, Florzinha, Mimosa e faz hambúrguer de picanha. Olha que delícia. Vocês estão achando que a gente vai moer a picanha do Angus para fazer o hambúrguer de picanha? Não, né? Então, assim, eu tenho mercado para tudo,
viu, Marcos? Só que depende do que eu estou vendendo para quem, tá? Não sei se eu fui aí clara. Até porque tem a questão do melhoramento genético, para ter ele mais precoce, né? Chegar mais rápido ao peso de abate para ser castrado quanto antes, né? Com certeza. Ele perguntou também sobre a castração. Depende de qual mercado que eu vou colocar a carne, né? Hoje, para você fazer carne premium, o ideal é castrar ao nascimento. Nasceu, castrou, tá? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui acho que se eu falar rápido, me perdoe. Sainara Bragatti. Tem alguma legislação ou regulamento que fala de animais macho e fêmea da mesma propriedade que pode ficar no mesmo curral ou tem que ficar em currais separados, macho em um curral e fêmea em outro? Você fala no frigorífico, Sainara? É isso? A pergunta dela... Eu acredito que sim. Vamos colocar que sim, né? Tá. Porque o que acontece? No frigorífico, a gente faz o abate separado de macho e fêmea, tá? Separado assim, todos os machos e todas as fêmeas. Por que a gente faz isso? Por uma questão operacional. O procedimento para macho é um e o procedimento para fêmea é outro, porque o macho eu tenho que tirar vergalho e testículo, e a fêmea eu tenho que tirar o úbere, né? Então, se eu coloco aqui o cara que está executando a linha, agora é o macho, aí ele vai. Agora é uma fêmea, aí 2 fêmeas, um macho, 3 fêmeas, 2 machos, ele não pega o jeito, a velocidade, entendeu? Então, toda vez que a gente organiza o abate, ele é feito uma escala de abate. Então, aqueles lotes, eles vão sendo separados de acordo, claro, com os critérios. Aí dá o horário de recebimento do lote, o tempo de jejum e tudo, mas também o macho e fêmea, ok? Então, a gente separa por uma questão operacional, tá bom? Tem uma pergunta da Nayara Casasola. Poderia explicar sobre o processo de insensibilidade? De insensibilização? Posso. Lá no meu Instagram, gente, tem uns videozinhos mostrando o processo de insensibilização, sabe? Tem vários vídeos. A insensibilização que a gente usa hoje no mundo todo depende da espécie, mas para bovino a gente usa insensibilização mecânica. Então, é um método mecânico percussivo que pode ser penetrativo ou não penetrativo. Então, a gente tem pistola que penetra no crânio do animal e tem pistola que não penetra. Das pistolas penetrativas, a gente tem pistola que injeta ar e tem pistola que não injeta ar, né? Dependendo de qual tipo de animal que eu vou bater e para qual mercado eu vou bater. Por exemplo, União Europeia, China, não aceita injeção de ar, Estados Unidos de jeito nenhum, sabe? Então, assim, essas especificações de insensibilização, elas variam de acordo com o mercado para onde eu vou mandar aquela carne daquele boi, tá? Mas, de maneira geral, são métodos mecânicos, percussivos, penetrativos ou não. Então, é um dardo que vai penetrar no crânio do animal e causar uma lesão do tipo concussão cerebral. Então, isso dá uma desorganizada no cérebro do animal, o animal cai, é como se ele desmaiasse. Então, ele perde sensibilidade, ele fica com os olhos vidrados, assim, abertos. Quem já me viu aí postar, eu já postei vários vídeos de animal assim, com os olhos abertos, arregalados. O animal tem uma fase que a gente chama de tônica e outra clônica da insensibilização. Na fase tônica, o animal fica com os membros dianteiros, isso para bovino e suíno, né, bem esticados e contrai o membro traseiro, e ele pode ter movimentos de pedalagem, que são movimentos comuns da fase tônica. Então, a gente avalia quão eficaz está sendo essa insensibilização. Esses métodos são comprovados cientificamente, tá? Não há que se discutir isso hoje, pelo amor de Deus. Não entra nessa pilha aí do pessoal, né? Dessas blogueiras, eu nem sei o que dizer, desses digital influencer que ficam colocando informações equivocadas, distorcidas sobre o agronegócio, principalmente sobre a cadeia da carne. Nós somos profissionais,
Vocês são estudantes do curso de veterinário, acho que a maioria aqui são estudantes do agro, vamos colocar assim, ou profissionais do agronegócio. Então, nós não podemos seguir essa linha, porque isso está totalmente na contramão do mundo, tá? Então, nós seguimos a legislação e ela tem uma comprovação científica, e os animais são insensibilizados. Inclusive, a maior especialista em bem-estar animal do mundo, que é a doutora Temple Grande. Recentemente eu participei de uma palestra dela, claro, aqui pelo Google Meet, né, virtual, e ela mostrou imagens, vídeos de animais sendo sensibilizados em vários frigoríficos do mundo, e modéstia à parte, os slides mais bonitos, as plantas mais bonitas da apresentação dela eram as plantas brasileiras, mostrando métodos de sensibilização, tá? Brasil, né, gente? Perfeito. Vamos de novo. Tem alguma instrução ou portaria que fala sobre a possibilidade de sangrar um animal machucado no curral? Se sim, qual? Olha, você não pode sangrar o animal sem previamente ter sido insensibilizado, tá, Júlia? Então, quando eu mostrei a foto lá do animal no curral, ele é previamente insensibilizado, a gente tem uma pistola portátil. Ou o frigorífico tem uma pistola portátil, ou ele tem uma pistola que é pneumática, acionada por ar comprimido com uma tubulação, né, uma mangueirinha, que esse ar comprimido, né, com um compressor potente, que esse ar comprimido, que essa pistola possa ser levada um pouco mais distante do box de atordoamento. Eu dou consultoria em frigoríficos que tem as duas, tanto a pistola portátil, que no meu Instagram tem lá, postada, que parece um revólverzinho. Aquela pistola, você desmonta ela e põe uma bala, tá? Uma bala como se fosse uma bala de revólver. Essas balas, elas têm calibres diferentes de acordo com o peso do animal. Então, tem bala para suíno, tem bala para ovino, caprino, bala para bovino. Você vai colocar de acordo com o tipo do animal. Então, Júlia, nenhuma legislação permite que você sangre o animal sem ele ter sido previamente insensibilizado, tá? Então, primeiro a gente insensibiliza, depois a gente sangra lá no curral. É permitido fazer isso? É permitido fazer isso. E a gente não tem uma portaria, mas nós temos outros instrumentos legais do Ministério da Agricultura, comunicados, circulares, que são enviados diretamente para os frigoríficos. Isso não é publicado, ou seja, se você for lá na base de dados do Ministério, você não vai encontrar esse documento. É como se fosse, igual o professor te dá um aviso aí, uma circular, que você recebe essa notificação, né? Mas ninguém do lado de fora que não esteja vinculado à faculdade vai receber essa notificação. Então, nós recebemos, e isso é do conhecimento, isso é realizado normalmente nos frigoríficos, e essa é a postura, inclusive, preconizada pelo Ministério da Agricultura, que os animais que sejam em sofrimentos nos currais sejam insensibilizados e sangrados lá, e depois de terem sido sangrados, sejam levados para o box, para continuar o processo de abate, ou para onde o fiscal julgar necessário, porque a gente não sabe o motivo do animal estar lá deitado. Pode ser uma contusão extensa, o animal está todo quebrado, todo machucado, nem vai para a sala de matança, vai direto para a sala de necrópsia. Entendeu? Varia. Vitória Gomes, o que te fez escolher essa área? Vitória, assim, olha, eu sou de Guanambi, na Bahia, né? E minha família, meu pai sempre teve fazenda, sempre mexeu com gado de corte. A primeira vez que eu fui num frigorífico na vida, eu era uma criança, eu devia ter, sei lá, 7 anos, 6 anos, não sei quantos anos eu tinha. Eu me lembro de entrar na sala de matança, eu me lembro, assim, que eu tinha que carregar as botas com as pernas, porque eu não conseguia nem andar direito. E eu me lembro da roupa branca, e eu estava com 2 argolinhas de ouro, assim, sabe? Aqueles brinquinhos de criança mesmo. E ninguém tinha me falado para tirar o brinco. E aquelas mulheres, tinham muitas mulheres na sala de matança, e elas vinham assim, sabe, me davam uma cutucadinha assim, ei, não pode ficar de brinco aqui não. E eu fiquei indignada com aquilo, sabe? E meu pai sempre mandou gado para o frigorífico e falava assim, olha minha filha, a gente nunca pode mandar boi para o frigorífico só. A gente tem que acompanhar, a gente tem que acompanhar o gado. E outra, é a chance de você conhecer melhor, porque ele sempre me falou, o produtor precisa do frigorífico e o frigorífico precisa do produtor. Então, nós vamos para conhecer todo mundo, para o pessoal saber que é o nosso gado e tal. E aí, passou esse tempo, mas eu sempre fui muito da produção.
Entrei na faculdade de veterinária para produção. Gente, eu fiz todos os meus estágios em produção de gado de corte. Tá? Todos. Sabe quando que eu decidi que eu ia mexer com carne? No dia da minha primeira aula de tecnologia de carnes, professor Afonso Ligório de Oliveira, meu orientador de mestrado, doutorado. No primeiro dia de aula dele, se eu estava, acho que no 8º ou 9º período, 9º, porque primeiro a gente tem inspeção, depois tem tecnologia. Gente, no primeiro dia de aula dele, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero e pronto, acabou. Isso eu estava com iniciação científica na produção, eu já estava mexendo com melhoramento, reprodução e nutrição, porque a produção lá tem essas 3 coisas. Eu já estava com tudo encaminhado, todos os meus estágios, gente, vocês estão entendendo isso? Tudo na produção. Eu não tinha nada de frigorífico. E aí, o dia que eu decidi, eu me lembro direitinho, eu falei, professor Afonso, eu falei com o meu orientador da produção, né? E ele falou assim, Lara, eu falei, professor, e eu fui assim, tipo aquelas, ó, apaixonei por outro, né? Cheguei para ele para falar. Tipo isso, olha, o negócio é o seguinte, tá muito bom aqui, bacana, mas o negócio agora, meu negócio é com ele. Eu apaixonei e eu não quero mais, professor. E assim, no alto dos meus, acho que 21, 22 anos, né? E a gente é muito imaturo, e ele, o meu orientador, o professor era José Aurélio Bergman, melhorista. E ele falou, Lara, mas que notícia maravilhosa, né? Que bom que você decidiu isso ainda aqui dentro da faculdade. Você vai conversar com o Afonso, e eu fui no mesmo dia, conversei com o professor Afonso, e falei com ele assim, professor Afonso, eu quero fazer um estágio em frigorífico, porque eu não sei nada. E eu quero ir no frigorífico. Ele falou assim, então tá, amanhã você vem aqui que eu vou ligar para o frigorífico para tentar um estágio para você. Eu falei para ele, amanhã não, professor, hoje, eu não quero amanhã, eu quero ir hoje para o frigorífico. Porque eu tava assim, gente, eu tinha que tirar o atraso, sabe? Na minha cabeça, eu passei o meu curso todo na produção. E olha, se eu, que no nono período, eu resolvi mexer com carne e deu tudo certo, imagina vocês, sabe? Então, esse foi o momento, eu não me lembro o nome da menina que perguntou, foi Júlia? Não, Júlia foi a anterior. Ela perguntou, então foi isso, foi esse momento que eu decidi que eu queria mexer com carne já finalmente do curso de veterinária, e assim, sou super feliz, gente, eu não preciso nem falar, né, que eu sou super feliz e realizada na área que eu escolhi. Eu brinco assim com os meus alunos, sabe, Gabriel? Eu falo assim, olha, gente, você pode gostar de carne, de leite, né, de onça pintada, de jegue, não importa, sabe? Goste, você tem que fazer aquilo que você ama, porque a gente só é feliz, a gente só é realizado fazendo aquilo que ama. Amar, gente, não é gostar mais ou menos, não. É aquele negócio de te abalar as estruturas. Paixão mesmo, tá no sangue. Tá no sangue. A dona do frigorífico aqui, a gente foi no curral e eu tava com ela e um outro cliente meu lá dos Angus, né? E aí eles brincaram, falaram assim, Lara do céu, porque eles viram como que eu fiquei, sabe? Como que eu fico lá na sala de matança, falaram assim, Lara do céu, não tem lógica para você não, né? Meu Deus, olha, gente, eu sinto falta do cheiro. De tarde, quando tá cozinhando o sangue na graxaria para fazer farinha de sangue, eu faço assim, eu adoro esse cheiro. Eu chego no frigorífico, sabe, quando vem aquele cheirinho da graxaria, de fazer a farinha, eu amo aquele cheiro. Então, por isso que eu tô falando para vocês, tem que amar. Não dá para gostar mais ou menos, entendeu? Não dá, tem que amar. Tem que amar mesmo. Eu até acompanhei no Instagram, eu já imaginava que você já desde pequena já estava envolvido, né, no meio rural. Que você, eu acho que teve até um post seu que estava passando em frente à BCZ, aí você falou assim, eu vim muito com meu pai aqui, comprar o sangue do touro e tal. Eu ia com o painho lá, gente, era da época do Ludi de Garça, do Gin de Garça, já nem existe isso mais, né? Isso aí, como é que eu... Muito tempo atrás. Muito tempo. Doutora Lara, quero agradecer isso aí, gente. muito você, em nome de todos aqui, tá? Da nossa comissão toda aqui. Estamos muito gratos por você ter participado com a gente. Foi uma honra ter você com a gente, compartilhando seus preciosos conhecimentos, né? Porque
Foi muito bom mesmo. Espero que todos tenham gostado também, pessoal, que participaram com a gente aí, tá? Espero que tudo que foi falado aqui tenha, assim, agregado muito conhecimento e que agregue muito conhecimento para a vida profissional de vocês, tá bom? E temos uma surpresa agora, né? Vamos anunciar aqui a próxima palestra, tá? Dia 10/9. Fala aí, Davi, pra gente. Então, pessoal, nossa próxima palestra vai ser com a profissional Raquel Siqueira de Queiroz Simões. Ela é médica veterinária formada pela UENF, tem mestrado em produção animal e especialização em biotecnologia, em ética aplicada e bioética. Ela é doutora em ciência e também ela é pós-doutora em medicina tropical. Nossas palestras, elas sempre acontecem Rapidinho, Gabriel. Volta lá de novo. Nossas palestras sempre acontecem na quinta-feira, nesse módulo de setembro, nesse mês. Sempre no mesmo horário também, às 7h30. E também vai ter emissão de certificado com prazo de 15 dias, como sempre a gente faz. Aí pode passar, Gabriel, para falar o resto do currículo dela. Então, pessoal, ela também é docente pós-graduação em Latossenso na Fiocruz, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária, também é membro da Sociedade Brasileira de Virologia e consultora ad hoc em saúde pública veterinária. E o mais incrível também que eu acho é esse livro dela. Ela é autora desse livro, Virologia Humana e Veterinária. Muito importante, né, principalmente para abordar os nossos assuntos sobre saúde pública e também com tudo que está acontecendo no nosso mundo. É isso, pessoal. Perfeito. Fico ligado no nosso Instagram, jesuvete.nig, que já a gente já posta lá o nosso folder da próxima palestra. Perfeito. Karen Lois, 7h30, 19h30, horário de Brasília, tá? Porque deu uma divergênciazinha no grupo, né? Pessoal que mora em estado diferente, que não, né? Que o horário tem uma hora antes ou uma hora depois. É outro fuso horário, esse pessoal. Isso. Pessoal, quem gostou... Só agradecer mesmo a você, Lara, por ter disponibilizado, né, algum tempo para palestrar aqui para a gente, para o nosso público. Tivemos, assim, um recorde, foi a palestra em que mais teve participantes. Foi. Aqui batemos legal. 220. Nossas palestras chegavam a ser no máximo 150. Hoje, assim, foi o estopim, foi maravilhoso. Não, e eu, assim, gente, eu tô numa loucura tão grande que hoje eu falei, meu Deus, eu não postei o post da palestra. Eu postei, tipo, ontem de madrugada, acho que já era 1h da manhã que eu fui postar. Mas o povo viu e entrou. Olha, pra você ver, né? Eu falei, gente, que vacilo, desculpa aí, viu? Era pra ter postado antes, mas nessa correria, gente, não dá. Eu ia ter que abrir uma página no YouTube para todo mundo conseguir ver. Doutora? Sim. Mais uma vez, em nome do grupo, nós queremos lhe agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho com o grupo, por ter disponibilizado seu tempo e agradecer também a toda a organização aqui, que sem eles também não deveria isso daqui nunca ter sido realizado, né? Então, assim, é um trabalho em equipe e agradecer também, em especial, a senhora que eu tenho acompanhado a correria das 4h30, 5h, postando, indo para o trabalho e tal. Então, ao Josélio aí que conseguiu esse contato e a todos os professores e orientadores aí que estão sempre nos direcionando para que a gente possa aí diminuir cada vez mais possíveis erros e tal. Agradecer a todos os participantes e, mais uma vez aí, uma boa noite. Eu lhe agradeço de coração, em nome de todo o grupo e pessoalmente também, né, do fundo do coração. Muito obrigado. Gente, olha, Gabriel, muito obrigado, Josélio, Luiz e Marcos, enfim, todo mundo. Vocês estão de parabéns mais uma vez. Eu amei participar, amei mesmo. Sabe, assim, por mim, eu fico aqui a noite inteira falando de carne, mas... Passou rápido, né? Passa voando, e eu queria agradecer vocês pelo carinho também, pela atenção. Assim, as pessoas falam, Lara, igual tem gente que passa o dia todo, assim, a pessoa fazendo vídeo, né?
Eu recebo muita mensagem, gente, no Instagram. Às vezes o Josélio sabe, né? Eu falo, Josélio, você manda outra, meu filho, porque ali na correria eu leio, e aí já vem, mas não sei quantas, e aquela mensagem, tipo, ela desce, né? E eu, gente, eu pareço ser uma pessoa muito tecnológica, mas eu não sou. Vocês lembram que eu sou da marreta manual, né? Então, Então somos dois. Isso. Eu só tenho paciência na madrugada quando eu vou postar, pode reparar, só na madrugada. Exatamente. Então, assim, eu falo, criatura de Deus, você tá maluco? Que horas que eu vou fazer vídeo? Gente, eu vou falar a verdade. Eu tô daqui, ó. Eu falei pra vocês, eu dei uma maquiadazinha, dei uma arrumadinha, mas eu não tomei banho ainda, gente. Eu não lanchei, sabe? Do jeito que eu falei do frigorífico, eu tô aqui. Entendeu? Então, eu não tenho tempo, eu não tenho, porque a gente tem que fazer mil coisas, do frigorífico. Eu sou professora também, então tem a minha rotina de faculdade, de aula, de corrigir as atividades, de tirar a dúvida de aluno. Enfim, eu não consigo postar o tanto que eu gostaria, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas tem que postar. Eu não consigo, eu tenho que postar tudo uma hora só e é aquilo ali, pronto, sabe? Porque eu não consigo, meu trabalho não é Instagram. Tem pessoas que vivem, que estão ali, que tem aquela interação e tudo, e eu não consigo fazer isso. Então, se vocês me mandarem mensagem, eu demorar para responder, manda uma outra, Lara, não esquece de mim, não, entendeu? Que aí a gente vai respondendo e dá tudo certo. Tá bom, gente? Um beijo. Desculpa aí essa visão, né? Nada. Não precisa desculpar. A gente é que agradece e ainda a gente continua, né, seguindo, porque assim, eu acho que não só como eu, mas todo mundo do grupo, que todos os nossos membros aqui gostam muito das postagens, né? E a gente tem um pouco mais de conhecimento, e tudo que é aquilo que é construtivo é sempre muito bem-vindo. Isso aí. Gente, Oi, pode falar, Luiz. Não, era aqui no mais agradecer a todo mundo que participou, né, que espero que a gente, né, tenha agradado a todos, pedir desculpa pelas falhas, elas acontecem, não tem jeito, e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Obrigada. Eu vou ficar aqui porque eu vou ler as mensagens do chat, tá? Porque eu gosto de ler todos os recadinhos. Tá bom? Gente, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Uma boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.